Fala, craque. O assunto de hoje chegou quente porque mistura notícia forte, bastidor, impacto esportivo e mudança real de ambiente. Neste vídeo eu vou organizar tudo em ordem para você entender o que aconteceu, por que cresceu tanto e o que pode mudar a partir de agora. Aqui a ideia não é repetir manchete. E ligar os pontos para mostrar o tamanho verdadeiro dessa história. Bloco 1. Do São Paulo ao Palmeiras, Alan Barcelos explica a troca conturbada e diz que queria ter sido professor. O que mais importa aqui é o seguinte, técnico do Sub-20 do Palmeiras há pouco mais de um mês, Alan Barcelos superou a saída conturbada do rival São Paulo, deu um novo passo na carreira e vem justificando a escolha de seu novo clube. São 7 jogos sem derrota desde sua chegada. Esse número contribui para a invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão Sub-20. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Barcelos pode retomar a liderança em jogo contra o Corinthians, às 18 horas, de Brasília. A campanha é de 8 vitórias e 4 empates. Quem vê tantos resultados positivos e passagens por grandes clubes do Brasil pensa que Barcelos sempre quis o futebol. Porém, quando ingressou na Faculdade de Educação Física, em 2011, a ideia era permanecer na sala de aula. Ao trocar o ar-condicionado das salas pelo calor dos gramados, Barcelos se tornou referência para o futebol brasileiro nas categorias de base. Em entrevista exclusiva ao GE, contou histórias de Grêmio, São Paulo e Palmeiras, entre vitórias, derrotas e vezes em que só um sorriso bastou. Alan Barcelos em entrevista exclusiva ao G. Foto, Guilherme Xavier. A proposta irrecusável do Palmeiras não por valores, mas pela oportunidade. Barcelos confidenciou que precisava passar pelo processo de gestão de João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras e referência no processo de formação de jogadores. A ideia para a carreira continua sendo treinar um time profissional, mas, nesse momento, não há urgência. Para o treinador, importante mesmo é continuar se desafiando. Eu não coloco meta de tempo, não tenho essa pressa, a pressa para mim é aprender diariamente. Quando a gente para de aprender diariamente, parou o desafio, aí sim chega a hora da próxima etapa, seja ela em outro clube dentro do Sub-20 ou em outro clube dentro do profissional ou no mesmo. Esse tipo de pauta não pesa só pelo fato imediato. Ela pesa porque muda expectativa, pressiona a protagonista, reorganiza a leitura de elenco e empurra o assunto para os próximos jogos e para a próxima decisão interna. Na minha visão, quando a notícia ganha esse volume, o torcedor precisa olhar para a consequência prática, quem sobe, quem cai, o que muda no planejamento e de que forma o ambiente passa a reagir a partir daqui. Bloco 2. São Paulo indica a Dorival que fará contratações e venderá jogadores. O que mais importa aqui é o seguinte, a diretoria do São Paulo se mobiliza para a próxima janela de transferências, que abre no dia 20 de julho. Em sua coletiva de apresentação, na última segunda-feira, o técnico Dorival Júnior relatou que durante as negociações recebeu a indicação de que o clube buscará reforços. No dia da nossa primeira conversa, foi uma colocação feita inclusive pelo Rafinha e pelo Rui Costa que nós teríamos o aceite do presidente para a chegada de alguns elementos. Não foi uma colocação minha. Naturalmente, dentro do contexto, das necessidades e das possibilidades do clube. Vamos ter calma para que possamos conduzir os processos com toda a transparência possível e vendo sempre o melhor ao clube, disse Dorival Júnior. Sem dinheiro para grandes investimentos, a diretoria se movimenta para reforços pontuais. A expectativa é de que o São Paulo contrate até 2 jogadores por meio de trocas ou atletas em final de contrato sem valores envolvidos na aquisição. Segundo Rui Costa, as movimentações são para se antecipar a possíveis saídas. No fim do ano passado, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou um orçamento que prevê 180 milhões de reais em vendas de jogadores nesta temporada. Desde então, o tricolor vendeu 2 atletas, Rodriguinho para o Red Bull Bragantino por 3 milhões de dólares, cerca de 15,6 milhões de reais, e Eric ao Vitória por 6,3 milhões de reais. Na primeira reunião com Dorival, compartilhamos a situação, e ele foi muito claro ao dizer que confiava no elenco e considerava o grupo muito qualificado. Dorival não pediu reforços. Pela necessidade que temos de atender ao orçamento e ponderando possíveis saídas, teremos a chance de buscar no mercado. Dentro daquilo que o Dorival destacou e do que o presidente tem falado, teremos chances de buscar novos atletas, por meio de trocas, sempre tomando. Esse tipo de pauta não pesa só pelo fato imediato. Ela pesa porque muda expectativa, pressiona a protagonista, reorganiza a leitura de elenco e empurra o assunto para os próximos jogos e para a próxima decisão interna. Na minha visão, quando a notícia ganha esse volume, o torcedor precisa olhar para a consequência prática, quem sobe, quem cai, o que muda no planejamento e de que forma o ambiente passa a reagir a partir daqui. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. São Paulo X Milionários, onde assistir ao vivo, horário e escalações. O que mais importa aqui é o seguinte, São Paulo e Milionários, entram em campo às 21h30, de Brasília, desta terça-feira, no Morumbis. O duelo é válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e será acompanhado em tempo real pelo G. Clique aqui. O São Paulo lidera do grupo C da competição com 8 pontos, mas tem tanto o O'Higgins, X, quanto o Milionários, na cola, com 7 pontos cada. A partida marca a reestreia de Dorival Júnior como técnico da equipe, em sua terceira passagem. O Milionários vem em uma boa sequência e não perde as 6 partidas. Foram 4 vitórias e 2 empates, um deles contra o São Paulo. A última derrota foi contra o América de Cali, há um mês, pelo Campeonato Colombiano. Onde assistir? Transmissão, SBT, ESPN e Disney+. Tempo real, o G acompanha lance a lance, clique aqui. Estádio do Morumbi, São Paulo, foto, reprodução, Twitter São Paulo FC escalações prováveis São Paulo, técnico, Dorival Júnior em sua estreia, Dorival não deve promover grandes mudanças em relação ao time que vem jogando. A tendência é de que o treinador comece a implantar suas ideias aos poucos, sobretudo durante a parada para a Copa do Mundo. O treinador já tem 2 boas notícias, a volta de Alan Franco e Luciano, que estavam entregues ao departamento médico. A tendência é de que ambos comecem jogando.
Escalação provável: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Dória, Sabino e Wendel, Enzo, Danielzinho, Bobadilla e Luciano, Caule, Ferreirinha, Arthur e Caleri. Rafael, Luciano, Wendel, Lucas Ramon, Danielzinho, Caleri, Arthur, Alan Franco, Sabino, Bobadilla, Caule. Desfalques: Marcos Antônio, músculo reto femoral direito, Rafael Tolói, dores na panturrilha esquerda, Pablo Maia, recupera a forma física após fratura na face, Lucas, rompimento do tendão de Aquiles, Mike, afastado, e... Esse tipo de pauta não pesa só pelo fato imediato. Ela pesa porque muda expectativa, pressiona a protagonista, reorganiza a leitura de elenco e empurra o assunto para os próximos jogos e para a próxima decisão interna. Na minha visão, quando a notícia ganha esse volume, o torcedor precisa olhar para a consequência prática. Quem sobe, quem cai, o que muda no planejamento e de que forma o ambiente passa a reagir a partir daqui. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://pay.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. São Paulo refaz contrato sem intermediária e anuncia patrocínio de seguradora. O que mais importa aqui é o seguinte: o São Paulo anunciou, nesta segunda-feira, o patrocínio da Seguros Unimed. O contrato é válido até dezembro de 2028 e renderá 45 milhões de reais ao clube, 15 milhões de reais por ano. A parceria foi aprovada pelo Conselho Deliberativo na última quinta-feira. O patrocínio, agora anunciado pelo São Paulo, movimentou os bastidores do clube nas últimas semanas. Por causa de uma comissão de 4,5 milhões de reais que seria paga a uma empresa apontada como intermediária do negócio, o contrato precisou ser refeito. São Paulo anuncia parceria com a Unimed. Foto. Divulgação: o São Paulo alegou discordar da participação da intermediária e cancelou o pagamento da comissão. O ex-diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, pediu demissão em meio ao imbróglio. A Seguros Unimed vai estampar sua marca na barra traseira do uniforme do São Paulo, além de fazer aparições em espaços do Morumbis. Mas assista, tudo sobre o São Paulo no GE, na Globo e no... Esse tipo de pauta não pesa só pelo fato imediato. Ela pesa porque muda expectativa, pressiona a protagonista, reorganiza a leitura de elenco e empurra o assunto para os próximos jogos e para a próxima decisão interna. Na minha visão, quando a notícia ganha esse volume, o torcedor precisa olhar para a consequência prática. Quem sobe, quem cai, o que muda no planejamento e de que forma o ambiente passa a reagir a partir daqui. Bloco 5. Escalação do São Paulo: Luciano e Alan Franco voltam contra Milionários. O que mais importa aqui é o seguinte: o São Paulo terá 2 reforços nesta terça-feira, no Morumbis, às 21h30, de Brasília, contra o Milionários Col, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior, em sua estreia, contará com o zagueiro Alan Franco e o atacante Luciano, recuperados de problemas físicos. O São Paulo deve entrar em campo com Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendel, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilla e Luciano, Caule, Ferreirinha, Arthur e Caleri. Alan Franco está de volta após se recuperar de um estiramento na coxa direita, enquanto Luciano fica à disposição depois de um edema na região posterior da coxa direita. Dorival Júnior comandou a atividade do São Paulo. Foto. Rubens Chiri de São Paulo FC. Antes do primeiro treinamento em campo, Dorival Júnior reuniu o elenco no auditório do CT da Barra Funda para uma conversa. Depois, no gramado, o treinador comandou um trabalho de 11 contra 11, uma atividade posicional sem adversário e bolas paradas. Teve, também, um exercício em espaço reduzido. O São Paulo é o líder do grupo C da Sul-Americana, com 8 pontos. Luciano treinou com a equipe nesta segunda-feira. Foto. Rubens Chiri de São Paulo. Mais assista, tudo sobre o São Paulo no GE, na Globo e no... Esse tipo de pauta não pesa só pelo fato imediato. Ela pesa porque muda expectativa, pressiona a protagonista, reorganiza a leitura de elenco e empurra o assunto para os próximos jogos e para a próxima decisão interna. Na minha visão, quando a notícia ganha esse volume, o torcedor precisa olhar para a consequência prática. Quem sobe, quem cai, o que muda no planejamento e de que forma o ambiente passa a reagir a partir daqui. Fechando o quadro, essa história cresce porque junta manchete, repercussão e implicação futura. Ela não termina no título, ela continua em campo, no bastidor, na resposta da torcida e no mercado ao redor do clube ou da competição. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse caminho? O clube está fazendo certo ou está acumulando erro? Comenta aqui, se inscreve no Fala, craque. E segue com a gente, porque amanhã tem mais uma pauta grande entrando no canal. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim, cada novo gesto, entrevista e decisão passa a valer muito mais.
Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando um tema cresce assim,